aí galera que curte engenharia clínica. Hoje nós estamos aqui na Hospitalar 2025 e nós estamos no stand da PCI Gases, uma empresa que foi criada para produzir oxigênio, facilitar o acesso ao oxigênio. Tem muitas pessoas que não têm acesso ao oxigênio, dependem do oxigênio, mas devido à falta de recurso tecnológico, às vezes falta de interesse do mercado existente, não tem acesso. E daí vem essas tecnologias como a da PCI, que utiliza uma tecnologia chamada de VSA, que nós vamos explicar um pouco em detalhe. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao Hélio Tustanovski, que é o CEO da empresa, o idealizador desse processo todo. O Hélio foi técnico de campo antes, já viajou bastante, né, Hélio? É isso aí. Fora do Brasil, inclusive, consertando máquinas. E nesses caminhos todos, alguns técnicos acabam desejando empreender, e esse é o caso dele. E ele abriu aqui, né, abriu a oportunidade de a gente poder ensinar para vocês detalhes sobre como é esse processo de funcionamento. Um apoio que nós estamos tendo, nós vamos fazer esse apoio por um bom tempo, e aqui na feira a gente vai começar mostrando para vocês 2 plantas produtoras de oxigênio e uma estação de enchimento de cilindros. Hélio, queria te agradecer, tá, por você apoiar. Eu que agradeço. É importante a gente ter apoio da indústria, porque quando dá problema no hospital, a gente nós somos os olhos de vocês. Com certeza. O primeiro combate ali a gente que faz. Como é que surgiu essa ideia da PCI, de você empreender nesse ramo? Então, a nossa história ela começa um pouco lá atrás. Conheci o Lúcio já fazem um pouco mais de 20 anos atrás. A gente trabalhou, teve a oportunidade de passar por alguns clientes, isso divulgando, trazendo a tecnologia de separação de gases em loco. E hoje, depois de algum tempo, a gente está aqui ofertando uma solução disruptiva, uma solução que traz para o mercado muita economia, muita segurança. É um equipamento que ele traz um benefício muito grande para todo e quanto é tamanho do hospital, seja o pequeno, seja o médio ou seja grande. O nosso princípio como fabricante de equipamento preza atender toda e quanto é norma, toda e quanto é boas práticas, e é uma satisfação para a gente estar aqui na Escola de Engenharia podendo contribuir com o nosso conhecimento e também trazendo aqui a oportunidade para que todos conheçam o nosso trabalho. O Hélio está sendo bastante simplório, tá certo? É um cara que domina muito, não só esse tipo de tecnologia, mas todas as outras. E agora, Hélio, a gente não vai entrar em detalhe, porque nós vamos ter oportunidade de esparramar isso aqui, falar com mais profundidade, para você entender o princípio de funcionamento e aprender como que a gente pode fazer boas escolhas. Então nós estamos aqui com uma DOX 200, que é uma usina que ela é capaz de produzir, são 12 metros cúbicos por hora. Exatamente, são 12 metros. O que dá equivalente a um cilindro e pouquinho de 10 metros cúbicos, que é o comum que a gente usa aqui no Brasil. Então, exatamente. Vai fazendo conta aí, gente. É essa aqui, ó, a criança, ó. Esse equipamento, Lúcio, é importante a gente destacar aqui que é um equipamento, ele sai totalmente testado da fábrica, pronto para chegar no hospital e já começar a entrar em operação. Conforme a regulamentação, a gente tem um prazo de teste, tem um prazo de aceitação depois da instalação, e é um equipamento que ele é muito compacto, ele consegue ser instalado num lugar muito simples, num lugar muito pequeno. É tipo plug and play, né? Plug and play, exatamente. Põe ali, plug and play. Então olha só, aqui é onde começa a mágica, certo? Aqui vou tirar esse painel aqui. E se você cuidar, você vai precisar de fazer isso algumas vezes aí, porque você precisa de cuidar do equipamento. Mas toda a mágica não é pesado, né? O equipamento ela começa aqui, começa por aqui, né? Então eu vou precisar de ar de boa qualidade para entrar em contato lá com a zeolita para poder fazer a troca, para reter o nitrogênio e liberar o oxigênio. Então isso aqui tem dupla função. Na entrada na compressão ele atua como filtro, e na descompressão do tanque ele atua como silenciador, como um muffler. Aqui eu elevo a pressão, que é uma pressãozinha de nada, quase não chega em 1 atmosfera. Passo por um silenciador, você veja que é fácil de fazer a manutenção, né? O motor elétrico, a parte mecânica, o acoplamento. E aí eu colocar aqui no lugar, ele vai sair aqui, ó, bem aqui. Se puder
pegar aqui, ó. Então eu tenho aqui quase 1 atmosfera e aqui eu tenho o tanque com o mineral. O mineral que tem o nome genérico de zeolita, mas essa zeolita ela foi desenvolvida especialmente por essa empresa e ela tem um grau de, vamos dizer assim, ela suporta melhor, vamos dizer, a umidade, tá? Eu esqueci de falar um detalhe também, que logo depois que eu saio do silenciador eu tenho um trocador de calor para manter a temperatura do ar ambiente. Então ela dispensa de um secador, né? Dispensa o secador. Então ela dispensa um secador exclusivo. Isso já é uma vantagem, é um equipamento a menos que eu preciso no processo. Ela dispensa o secador, dispensa os filtros pré, os filtros pós e um reservatório de coalescência, um reservatório coalescente, que normalmente é utilizado para tirar a umidade. Aqui no caso, baixa pressão, pouca precipitação, umidade muito baixa. Então assim, se você precisa de pressão baixa, significa que você precisa de menos energia elétrica para elevar, para comprimir o gás. Você gasta dinheiro para comprimir. Exatamente. E foi muito bem lembrado, passou batido a questão dos filtros. Você vê que só tem um filtro lá, que é um filtro grosso, na verdade. E é um filtro autolimpante, ao mesmo tempo que ele está aspirando e pode ter um particulado, a hora que ele faz a exaustão, ele se autolimpa. E aqui ó, você tem um transdutor de pressão, que é o que vai controlar a pressão de ar aqui dentro. E na hora que ele vai sentir a pressão, ele vai fazer a descompressão, ele vai o momento que aquele muffler vai atuar como muffler e vai limpar o filtro, vamos dizer assim, né? Essa que é a ideia. Bom, daqui para frente, gente, eu já tenho oxigênio. E eu tenho uma válvula de retenção para evitar que o oxigênio volte para dentro do tanque. E na despressurização é a hora que ele atua lá, que o filtro que atua como muffler. Agora, se você puder dar uma... Para quem é do canal, Lúcio, gosta de pesquisar, esse material, esse mineral chama silicato sintético de alumínio. É uma informação que talvez, para quem gosta de pesquisar, ter um embasamento, é uma informação para o canal. E só para a gente aproveitar essa parte aí, para quem gosta de estudar também, tem que saber a diferença entre absorção para adsorção. A gente vai falar isso mais para frente, então aqui nós só estamos aproveitando a feira. Aqui, gente, eu vou pular aqui, depois a gente volta aqui, tá certo? Porque aqui é o cérebro dela, ok, vai comandar tudo. Mas voltando, saindo daquele tanque, aqui eu já tenho oxigênio. O oxigênio, ele é guardado nesse capacitor e esse módulo aqui é um módulo que, configurado aqui na inteligência, eu vou definir a pressão de saída, né, que é a pressão da rede, se eu quiser abastecer o hospital diretamente, ou a pressão que eu vou alimentar o compressor de enchimento de cilindros, que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Aqui eu tenho oxigênio, tá? Então você veja, eu tenho um compressor, um motor aqui funcionando para manter uma pressão e tem um outro motor lá que está mandando ar. Então eu tenho que ter uma sincronia entre esses dois para garantir uma pureza e um fluxo, que é o fluxo que está no catálogo, que é o fluxo prometido. Então a partir daqui, gente, ou eu tenho uma rede de gases ou eu tenho uma estação de enchimento de cilindros. E aqui é o cérebro agora. Ó. Eu perguntei pro Hélio se o projeto era multinacional, se era um projeto esse projeto que eu estou vendo, se é o mesmo projeto que eu vejo nos Estados Unidos ou em outro país. Exatamente. Aqui em Curitiba, como fabricante, a gente executa um projeto americano. O mesmo projeto é executado na Califórnia e na Índia. E a gente atende a América Latina inteira aqui, através desse projeto. E aqui são 2 inversores de frequência, um aqui, isso, outro aqui. O inversor de frequência principal, ele está relacionado ao soprador. O inversor de frequência menor, ele está relacionado com o compressor scroll, com o booster. Aí, a partir disso aí, a gente utiliza um controlador inteligente. Ele tem uma pré-configuração, uma dinâmica já que ele vai fazendo uma modulação. Isso aí buscando o melhor custo-benefício na instalação para o cliente. Tá, então vocês vejam que é uma instalação bastante compacta para 1 cilindro por hora, né? Exatamente. Um pouco por hora. E é montada sobre um skid aqui, uma base, né? Tipo, preparar minimamente a área ali, espetar a energia elétrica, conectar a rede ou a estação de enchimento e você já vai estar produzindo
oxigênio. Agora, se você puder vir aqui para ter uma ideia de tamanho, essa aqui é uma DOX 80, essa aqui já é um pouco menor, né? Tem para todos os gostos. Às vezes você tem uma pequena clínica, um pequeno hospital, que você está tocando ele no cilindro, a gente sabe o preço do metro cúbico do oxigênio gasoso, a gente sabe o custo do frete, levar peso para cima e para baixo, emissão de CO2, tem uma série de desvantagens de você tocar teu hospital no cilindro. E você veja que isso aqui é muito menor do que um manifold convencional de um hospital pequeno. Então ela pode ser uma opção interessante para esse nível de consumo, né? Essa máquina ela vai produzir a equivalência próxima a meio cilindro do grande de oxigênio. Também ela tem a mesma autonomia, a mesma capacidade da máquina dos modelos maiores. Ela é totalmente dinâmica, com inversor de frequência, um equipamento isento de óleo, manutenção muito baixa devido à engenharia de montagem dela. É um equipamento que também ele é montado em 2 blocos e a instalação é plug and play. Com algumas horas chega-se no hospital e essa máquina já está funcionando. E agora, pessoal, eu vou fazer um desafio aqui para vocês, porque é o seguinte: vocês sabem que a pandemia mostrou para a gente a importância da gente ter uma estrutura de engenharia boa, porque assim, por mais que seja bom o equipamento, você tem a parte da gestão do recurso tecnológico, você não tem só a usina, você tem o ventilador pulmonar, você tem a aparelho de anestesia, você tem um... Então a gente precisa, os hospitais precisam de ser fortes, ter uma estrutura forte. Você, que é administrador do hospital, tem que pensar em fortalecer a engenharia do seu hospital para você poder absorver essas tecnologias. E o que eu tenho visto, a gente pouco vê aqui no Brasil, são hospitais fazendo enchimento de cilindro, ou seja, eu produzo o oxigênio numa pressão, que é uma pressão de rede, que é 3,5, 4, enfim, cada rede tem uma pressão, lógico, tem um valor ideal, mas existe também a PSI, a PCI também está trazendo agora, não sei se é desde agora, mas... Já faz muito tempo. Já faz muito tempo, trouxeram para a feira, né? Trouxeram para a feira o compressor de enchimento de cilindros, que é esse carinha aqui, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Quanto maior a pressão que você quer atingir, você vai tendo múltiplos estágios. Você comprime, resfria, depois comprime mais um pouco e vai comprimindo. Então essa aqui é o compressor, é um compressor alternativo, tá certo? Para enchimento de cilindros. Tá aqui o orímetro para contar as horas trabalhadas. Exato. Não sei se o programa de manutenção de vocês também em função das horas, né? Às vezes você vai no hospital, ele tem orímetro, uma pessoa não usa para fazer a gestão, né? E aqui são, primeiro está a entrada, pressão de sucção. Isso, que vem lá da usina do gerador. Pressão de sucção, tudo isso requer ajuste fino, né? Se você tiver na pressão de sucção errada, você não vai produzir uma coisa. E aí você pressão de sucção, primeiro estágio, segundo estágio, esse vai até 150? 150 bar. 150 bar. Essa aqui é uma máquina que comprime 4 metros cúbicos, um pouco menos que meio cilindro por hora. Por hora. E assim, o consumo dela, a potência dela... O consumo dela é em torno de 0,7 kW por metro cúbico. Tá, 0,7 kW por metro cúbico. E também plug and play, né? Aqui Isso. é a saída dele. Ou você também comercializa a estação de enchimento de cilindro? Isso, ela acompanha as réguas de alta pressão para enchimento. Aí você tem uma bombinha de vácuo para remover tirar o ar do cilindro. E aqui, ó, você conectando aqui, energia, tá vendo aqui, você vê pela seção do cabo, você vê que não é uma potência muito grande, tá vendo? É um cabo aqui de que... Esse é 2,5. Não, eu falo de quantos milímetros? É 2,5. 2,5 milímetros, é um cabo no milímetro quadrado, não é muita coisa. Aqui uma conexão padrão CGA 540 e essa aqui é a tomada, esse azul. Esse aqui, o que é esse aqui? Isso aí é para fazer a conexão do gás, a entrada do gás. A entrada do gás, tem a tomada do gás e aqui a saída. Tá. Isso. Então, Hélio, brigadão, cara. Eu acho que nesse apoio que você vai oferecer para nós lá, eu não me lembro por quanto tempo, mas nós vamos explorar direitinho isso aí, ensinar vocês o que é uma VSA, explicar em detalhes essa relação metro cúbico, quilowatt-hora, custo unitário de produção. Vamos ensinar vocês a fazerem as contas para vocês, no processo de incorporação, decidirem da forma acertada, entendeu? Não é, tem que tirar o acho que é bom, ou tem que tirar os maravilhosos da vida.
Minha equipamento é maravilhoso, ele é muito bom, ele é ótimo, a gente tem que ir para os números. E o Hélio permitiu, topou aí, ofereceu os subsídios para a gente mostrar isso em detalhes para vocês. Então, Hélio, queria que você pudesse mandar uma palavra para a turma. Lembra, o Hélio, a gente se conhece há muito tempo, tá? Um dia a gente vai contar essa história, mas ele sofreu mais que eu, porque eu vi ele sofrendo. Lembra para a gente fazer aquele ajuste de swing? Essa aqui não tem swing, ela tem um swing, mas não é um swing daquele jeito. E era tudo controlado por CAMs. Quem não sabe o que é CAMs, pesquisa aí. E hoje acabou tudo isso, né? É tudo controlado eletronicamente. Então, Hélio, aproveita aí a sua experiência, manda uma orientação para os mais jovens, tem muita gente querendo entrar nessa área aí. Se você puder ajudar a empurrar, vai ser muito bom. Hoje em dia a gente está num cenário completamente de um tempo atrás, né? Hoje em dia a gente tem o subsídio da tecnologia, tem o subsídio do conhecimento também. A nossa equipe trouxe para o Brasil uma maneira diferente de fazer a produção em loco. A gente também, no meu caso, eu participei da revisão das normas da ABNT e estou sempre assíduo acompanhando tudo isso aí. E a empresa, como um todo, tem uma grande capacidade de trazer bastante informações, bastante conhecimento para o canal e também para os futuros usuários de equipamento, usina de oxigênio. Já faz um bom tempo, fazem 23 anos que estou fazendo a mesma atividade, tenho bastante material acumulado, isso, conhecimento, que eu acho que vai valer a pena eu estar participando do canal e também, junto com o canal, estar esclarecendo toda e quanto é dúvida de vocês aí, durante o caminho. E eu queria falar o seguinte, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo o link para um artigo que foi publicado pela The Lancet Global Health. Foram 2 anos e meio de trabalho. Eu fui um dos profissionais que ajudou a escrever esse artigo. E uma das coisas que a gente descobriu, não que a gente quer que vocês saibam, é que para reduzir a inequidade, a gente que está em São Paulo, o Hélio que está em Curitiba, a gente tem acesso ao oxigênio fácil. Mas tem muita gente hoje que não tem acesso a diagnóstico de doença que é tratável por oxigênio, e quando tem o diagnóstico não tem o oxigênio. Ou seja, essa forma como o mercado atual está formatado no mundo não salva tantas vidas quanto poderiam salvar. Então nós que somos da engenharia, nós precisamos de entender o nosso papel em dar uma nova forma para o mercado. E nessa nova forma para o mercado vai depender de tecnologia, isso a gente tem, e de gente como você que estiver disposto a arregaçar as mangas para subir num equipamento desse, numa tecnologia com essa, e dominar essa tecnologia, cavalgar nela e utilizar o máximo que ela puder. E nesse sentido, eu acredito muito que a PCI vai poder dar todo o suporte que você precisar para manter um equipamento desse rodando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, se tiver dúvida, se você quiser mais, siga a PCI Gases nas redes sociais, comenta no vídeo, coloque as suas dúvidas, que se eu não souber responder, vou bater lá na porta da indústria e vou pedir para eles responderem. E não se esqueça de compartilhar, deixar seu like, mandar para um administrador, para um diretor que você conhece, um profissional da enfermagem, enfim, do centro cirúrgico, porque tudo isso ajuda demais a jogar mais luz sobre esses problemas de saúde global e aumentar a relevância do tema nossa profissão nas redes sociais. Então é isso aí, e no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu, Hélio. Obrigado. Obrigadão.